Olá, eu sou Lourdes Roim e você está nos 5 minutos de história e reflexão. E esse canal é uma oportunidade para que eu reflita, e eu espero que você também, sobre o que nos faz feliz e como chegar lá. E hoje eu trago uma fábula que se chama O Buda e o Mendigo. Era uma vez um rapaz que percebeu que a sua comida estava sendo roubada por um rato. Ele aborda o rato e pergunta, por que você está me roubando? Por que você não rouba pessoas ricas, que têm muito dinheiro? E aí o rato diz, essa é a minha missão, porque você só pode ter 8 itens na sua vida. E o rapaz acha muito estranho, e pergunta, mas 8 itens? Por que isso? E aí ele diz, eu não sei, mas talvez o Buda saiba. Por que você não vai perguntar a ele? E aí o rapaz empreende a viagem, que era uma viagem bem longa, em busca dessa conversa com o Buda. E chegando à noite, ele já estava cansado, num lugar desconhecido, ele bate na porta de uma pessoa e pede abrigo. Explica sua situação e pede abrigo. Ele é recebido para pernoitar ali. E aí a família lhe pergunta, por que ele está tão tarde da noite num lugar desconhecido? O que é que ele estava fazendo? E ele diz, eu vou até Buda, porque eu quero fazer uma pergunta sobre o meu destino. E aí aquela senhora, ela diz, poxa, você poderia fazer uma pergunta para nós? Porque a nossa filha tem 16 anos e ela não fala, nunca falou. Você poderia perguntar ao Buda o que é que nós precisamos fazer para que ela possa falar? E o rapaz diz, claro, sem dúvida nenhuma, eu posso perguntar. Na manhã seguinte, ele se despede daquela família, agradece ali a acolhida, e empreende a sua viagem. Daí ele chega num lugar onde haviam montanhas enormes e várias. E ele se depara com um obstáculo quase que intransponível. Mas ele vê um feiticeiro, então ele pede ajuda daquele feiticeiro. O feiticeiro pega o seu cajado, faz com que ele suba no cajado e os dois atravessam aquelas montanhas. E no caminho o feiticeiro pergunta, mas o que te traz aqui? Por que um desafio tão grande? Ele diz, eu vou até Buda perguntar algo sobre o meu destino. E aí o feiticeiro diz, será que você pode fazer uma pergunta em meu nome? Ele fala, claro, qual é? Pois é, apesar dos meus conhecimentos, eu sei que eu já poderia ter subido para o paraíso. Mas há 1000 anos eu tento fazer isso e não consigo. Você poderia questionar o Buda? Ele fala, claro, pode deixar, muito obrigada, tal, e prossegue na sua viagem. Daí ele chega num lugar que havia um rio enorme e ele vê que não vai conseguir atravessar. Mas nisso chega uma tartaruga gigante que se oferece para cruzar o rio com ele nas costas. E ele aceita alegremente. E ela lhe faz a mesma pergunta e ela diz, posso lhe pedir para perguntar algo ao Buda? Claro, pode me pedir. Há 500 anos eu tento ser um dragão. E, pelos meus conhecimentos, eu já deveria ter conseguido, mas ainda sou uma tartaruga. E o rapaz diz que sim, que vai perguntar. Bom, chegando, encontrando o Buda, ele saúda o Buda, cortesmente, e diz, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. E o Buda diz, tudo bem, pode fazer, mas eu só responderei a 3 perguntas. Bom, o rapaz fica em choque, porque ele tinha 4 perguntas. O que ele iria fazer? Então ele para e pensa um pouco. E aí ele raciocina que aquele feiticeiro estava 1000 anos esperando para subir ao paraíso, a tartaruga 500 anos para ser um dragão. E aquela pobre moça com 16 anos estaria condenada à mudez para o resto da vida. Ele, no entanto, era um pobre mendigo. Ele não precisaria fazer pergunta nenhuma, voltaria para sua cidade e continuaria mendigando. E assim ele faz as 3 perguntas. E Buda diz, a tartaruga, ela não consegue ser um dragão porque ela está muito apegada à sua casca, Então, ela se sente confortável, segura, ela precisa se desprender. O feiticeiro, ele anda sempre com um cajado, e aquele cajado é como uma âncora, segurando nos planos inferiores. Ele tem que se desprender daquele cajado.
E a menina, ela vai voltar, ela vai começar a falar no dia que encontrar a sua alma gêmea. O rapaz agradece e empreende a viagem de volta. Encontra o feiticeiro e diz a ele o que aconteceu. O feiticeiro, então, dá o cajado ao menino e diz: eu não preciso mais do cajado e eu lhe agradeço demais. Ele encontra a tartaruga, ela sai da casca e dentro da casca haviam pérolas que ela havia colhido lá nas profundezas do mar. E ela dá as pérolas ao rapaz em agradecimento. Então esse rapaz agora, que era um mendigo, já possui a riqueza da tartaruga e o poder do feiticeiro. Ele chega na casa daquela família que o acolheu, e aí eles perguntam: você fez a nossa pergunta ao Buda? Sim, eu fiz. E ele disse que a sua filha voltará a falar no dia que encontrar a sua alma gêmea. Nesse momento a menina está descendo as escadas, e ela diz: não é aquele rapaz que esteve aqui há um tempo atrás? Tanto ela como a família ficam surpresos porque ela falou. Então, aquele menino, aquele rapaz era sua alma gêmea. E aí, como toda boa história, né, que começou era uma vez, termina com eles foram felizes para sempre. E essa história faz com que eu me questione sempre. Quando eu me coloco em primeiro lugar, quando eu me vejo como centro do universo, quando eu não consigo me desprender da materialidade, quando eu não consigo olhar para as necessidades do meu irmão. Eu me lembro dessa fábula, eu penso nesse menino, no seu desprendimento, na sua doação, na sua ajuda ao outro, colocando o problema do outro acima do seu próprio. E aí, eu reflito mais um pouco e me esforço para mudar. É isso. Eu espero que você sempre acredite no seu poder de voar. Fique com Deus.